Oi, meu nome é Joyce e venho através deste apresentar o trabalho do meu grupo de PEI, que tem como tema o uso inadequado de antibióticos. Esse daqui é o nosso tema. Aí eu vou estar lendo a apresentação da nossa equipe. A Adriele. Meu nome é Adriele Mendes Souza, tenho 21 anos, sou natural de São Mateus, Espírito Santo, onde moro até hoje. Estou cursando o quarto período do curso de Biomedicina na Faculdade de Multivics de São Mateus e atualmente estou em um estágio não obrigatório. Acredito que a disciplina PEI veio para me ajudar e incentivar o trabalho em equipe, além de entrarmos em assuntos interessantes voltados para a nossa área. Ana Beatriz. Me chamo Ana Beatriz Drummond da Silva, tenho 21 anos, sou de Vila Velha e atualmente moro em Conceição da Barra. Estou cursando biomedicina e estou no quarto período. Estou gostando muito da disciplina, faz com que pensamos como resolver os problemas relacionados à saúde. Danúbia. 35 anos, natural de Nova Venécia, morou em Curitiba por 5 anos, onde fez curso técnico em Podologia e Estética. É graduada em Serviço Social e abriu um espaço estético que atende há 6 anos na área de Podologia, tendo um caso de amor por essa profissão. E em busca de um aperfeiçoamento cada vez maior, despertou uma vontade de cursar biomedicina. A disciplina vem despertando estímulos de competências e habilidades que espero na minha formação acadêmica, buscando solucionar a solução de problemas e ampliando conhecimentos e experiências. Débora. Meu nome é Débora, tenho 34 anos, natural de São Paulo, sou casada com Ricardo Rabelo e tenho um filho lindo chamado João. Moro em São Mateus, Espírito Santo, há 13 anos, onde fiz o curso técnico em estética. Estou na área há 8 anos e atualmente atendo no estúdio Daia Morim. O desejo em cursar biomedicina veio, pois com essa formação acadêmica busco ampliar ainda mais a minha área de atuação. Para a disciplina, espero que me ajude a crescer tanto na vida profissional quanto na pessoal e estimule o trabalho em equipe. Gleiciele. Oi, meu nome é Gleiciele Lima Costa, moro em Jaguaré, Espírito Santo, tenho 21 anos, sempre estudei em escola pública. Pensei em fazer medicina, mas as minhas condições não convêm. Sobre a disciplina, espero expandir os meus conhecimentos, melhorar como pessoa, ajudar a crescer na vida pessoal e profissional. Joyce. Oi, meu nome é Joyce, tenho 20 anos e estou cursando o quarto período de biomedicina na Multivics. Sou natural de Vitória, mas atualmente moro em São Mateus. Estudei meu ensino médio todo no Colégio Impacto e fiz um ano de pré-vestibular. Eu sempre fui muito indecisa para escolher qual curso queria fazer, mas sempre quis algo na área da saúde. Depois de pesquisar muito, conheci a biomedicina e me apaixonei. Ainda tenho dúvida da especialização que quero, mas em relação ao curso, eu tenho certeza que estou no certo. Minha expectativa com a matéria é de me ajudar a crescer tanto na vida profissional quanto na pessoal, abrir os olhos para a sociedade e me tornar consciente do meu papel como profissional e cidadão. Introdução: uso inadequado de antibióticos. Sem uma ação urgente, caminhamos para uma área pós-antibióticos, em que infecções comuns e ferimentos leves podem voltar a matar. Alerta a Organização Mundial da Saúde, OMS. O uso ciente de antibióticos impõe a atuação de diversos fatores que vão de profissionais da saúde, população em geral e indústria farmacêutica. O uso inadequado faz com que bactérias se alterem, resultando em resistência a medicamentos. Gonorreia, pneumonia e tuberculose são infecções que estão se tornando mais difíceis de se tratar. Antes de começar a apresentação do trabalho em si, eu quero mostrar um vídeo para ajudar a entender um pouquinho sobre o que é o antibiótico mesmo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com o áudio.
antibióticos são substâncias que, em baixas concentrações, inibem o crescimento e podem levar à morte de bactérias. Hoje podem parecer algo corriqueiro, mas os antibióticos são tão poderosos que são considerados a mais importante descoberta para o tratamento de infecções. Eles podem ser naturalmente produzidos por outros micro-organismos, como bactérias e fungos, com o objetivo de impedir o crescimento de outras bactérias competidoras. Ou podem ser um produto similar produzido inteiramente ou parcialmente por síntese química. Os alvos dos antibióticos são a fisiologia e a bioquímica das bactérias, e existem 5 alvos principais: a parede celular bacteriana, a membrana celular, a síntese de proteína, a síntese de DNA e RNA e o metabolismo do ácido fólico. Ao interferir em algum desses processos, o antibiótico está ameaçando a sobrevivência da célula. Mas não precisa se preocupar, esses alvos bacterianos são diferentes ou inexistentes em células eucarióticas, como as de seres humanos, o que significa que os antibióticos são drogas relativamente não tóxicas para nós. Os antibióticos beta-lactâmicos, como penicilinas, cefalosporinas e carbapenemas, bloqueiam a síntese da parede celular bacteriana. Essa estrutura está ausente em células animais, mas é essencial para a sobrevivência da bactéria. Já o ribossomo bacteriano é o alvo da tetraciclina, aminoglicosídeos, macrolídeos e outros antibióticos. Esse ribossomo é suficientemente diferente do ribossomo eucariótico, impedindo que a inibição cruzada ocorra. No caso do metabolismo do ácido fólico, ele está presente nas bactérias, mas não nos humanos, que o adquirem através da alimentação. Assim, o antibiótico, como a sulfonamida, que age na síntese do ácido fólico na bactéria, não tem um alvo nas nossas células. Já a resistência aos antibióticos é algo a se preocupar. Ela é a capacidade dos micro-organismos de resistir aos efeitos de um antibiótico ou antimicrobiano. O uso inadequado de antibióticos, seja pelo uso exacerbado e indiscriminado em humanos, justamente por não nos afetar diretamente durante o tratamento, ou o uso na dieta animal, promove pressão seletiva por linhagens resistentes. Mutações e compartilhamento de material genético seguidos por seleção impulsionam o crescimento e aparecimento de linhagens resistentes a diversos antibióticos. E daí a história complica para o nosso lado, já que ficamos sem armas para combater as infecções. A resistência das bactérias aos antibióticos se manifesta principalmente através de 4 mecanismos: a modificação do alvo, o efluxo, a imunidade e a destruição catalisada por enzimas. A modificação do alvo pode ocorrer pela mutação dos próprios alvos, como as topizomerases, que atuam ajudando a abrir a fita de DNA na replicação. Elas são o alvo dos antibióticos de fluoroquinolona. O antibiótico faz com que a enzima passe a cortar o DNA além do necessário. Com a mutação na topizomerase, ela se torna menos suscetível à ligação com o antibiótico, evitando que ele altere a sua função na replicação do DNA. A modificação do alvo também pode ocorrer pela produção de enzimas que modificam os alvos dos antibióticos, como por exemplo a metiltransferase. O RNA ribossomal 23S da bactéria passa a ser metilado por essa enzima no local ou próximo ao local em que o antibiótico iria se ligar. Assim, ele não consegue se ligar e interferir na síntese de proteínas. O efluxo ocorre através de uma grande família de bombas de proteínas que expulsam, entre outras moléculas, os antibióticos do interior da célula. Na imunidade, os antibióticos ou seus alvos são ligados por proteínas diversas que impedem a ligação antibiótico-alvo. Outro mecanismo de resistência aos antibióticos são enzimas que reconhecem antibióticos e os modificam de forma a eliminar as características funcionais que lhes permitem interagir com seus alvos. As beta-lactamases, por exemplo, clivam o anel beta-lactâmico, que é característico dos antibióticos e essencial para sua ação. Você já deve ter ouvido falar do antibiótico vancomicina. Ela age impedindo que as bactérias formem a parede celular, se ligando a peptídeos que são necessários para a construção da parede, em particular aqueles que terminam com 2 cópias do aminoácido D-alanina. Mas algumas bactérias patogênicas, por meio da transferência horizontal de genes, adquiriram de organismos não patogênicos, produtores de vancomicina, os mecanismos de resistência a essa molécula. Essa resistência é uma versão da modificação do alvo, onde a bactéria resistente tem uma nova maquinaria biosintética que altera a estrutura da parede celular. Elas substituem uma dessas D-alaninas presentes no peptídeo da sua parede por um D-lactato, reduzindo a habilidade da vancomicina de se ligar ao seu alvo. Hoje, essa resistência se espalhou, fazendo com que perigosas infecções causadas por enterococos e estafilococcus aureus resistentes à vancomicina se tornem mais comuns. Para resolver o problema, pesquisadores americanos, em 2011, sintetizaram uma nova versão da vancomicina.
que se liga tanto a peptídeos com terminações D-alanina e D-alanina, quanto aqueles com D-alanina e D-lactato. Outros grupos de pesquisa fizeram alterações na estrutura do antibiótico para impedir a construção da parede celular bacteriana e causar a permeabilidade dela, levando à morte da célula. Mais recentemente, os pesquisadores que criaram a nova versão do antibiótico em 2011 uniram essas 3 modificações em apenas uma vancomicina. O novo antibiótico é pelo menos 25.000 vezes mais potente contra micro-organismos como Enterococcus e Staphylococcus aureus. Bactérias resistentes à vancomicina foram testadas com essa nova versão do antibiótico, e mesmo após 50 dias adicionando o antibiótico, elas não foram capazes de gerar resistência, sugerindo que o novo composto pode ser bem mais durável que os antibióticos atuais. Esse novo composto ainda não está pronto para testes em humanos. Os pesquisadores querem reduzir o número de passos necessários para sua produção e diminuir os custos. Depois irão testar o antibiótico em animais e só então em humanos. Essa nova versão da vancomicina pode até ser mais durável e mais potente, mas não podemos continuar utilizando os antibióticos de forma irresponsável e exagerada, pois o surgimento da resistência é só uma questão de tempo. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima! Problema. Atualmente, um dos maiores problemas da saúde pública em todo o mundo é o uso indevido de antibióticos, visto que as consequências desse ocasionou no problema da resistência bacteriana, que cresce cada dia mais na população. Resistência bacteriana, hoje em dia, é considerada uma das 10 maiores ameaças à saúde pública global. A resistência acontece quando as bactérias são expostas aos antibióticos e também pelo uso incorreto desses medicamentos, como, por exemplo, usar antibióticos receitados por outra pessoa ou restos de tratamentos anteriores, dosagem incorreta, tomar logo que ficou doente, interromper o uso no meio do tratamento. A OMS estima que pelo menos 700.000 pessoas morreram por ano devido às doenças resistentes a medicamentos antimicrobianos e alerta que o número de mortes pode chegar a 10 milhões a cada ano até 2050, mantido o cenário atual. Os antibióticos, por consequência, passam a ser ineficazes no combate a essas bactérias, que viram superbactérias, criando uma série de consequências negativas. O nosso objetivo é informar o quão perigoso é se automedicar, trazendo à tona a suma importância de passar por um médico para que assim seja feita a prescrição adequada de como manusear o medicamento. Nosso objetivo de início era de promover campanhas de conscientização e orientar a população sobre os problemas que podem ser gerados por esse uso inadequado, além de panfletos e cartazes em postos de saúde. Mas por conta da pandemia e a dificuldade de conseguir reunir o grupo, optamos por usar as redes sociais para fazer essa conscientização. Além disso, fizemos um formulário para recolher informações para saber o que postarmos. A metodologia. A metodologia usada foi por meio de uma página no Instagram, onde pudemos compartilhar informações e dicas sobre o uso inadequado de antibióticos e sobre a resistência bacteriana. O meio de pesquisa utilizado foi através de consultas em sites e também na coleta de dados através do formulário. Aqui são os dados no formulário que a gente fez. A primeira pergunta era: você sabe qual a função de um antibiótico? 93,8% disse que sim. Respondendo à pergunta, os antibióticos são substâncias capazes de eliminar ou impedir a multiplicação de bactérias, por isso são usadas no tratamento de infecções bacterianas. A segunda pergunta foi: você já tomou por conta própria?
47,4% disse que não, mas 52,6% disse que sim. O uso de antibióticos por conta própria aumenta o risco da pessoa tomar o medicamento sem necessidade, ingerir a dose errada ou por menos tempo do que deveria, aumentando assim a resistência dos vírus e bactérias, diminuindo a eficácia dos antibióticos. Caso já tenha tomado por conta própria, pesquisou na internet antes de comprar e começar a tomar? 47,4% disse que nunca tomou por conta própria. 26,3% disse que comprou sem pesquisar e 26,3% disse que pesquisou antes de comprar e começar a tomar por conta própria. As consequências de fazer o uso inadequado do mesmo. 73,7% disse que sabe e 26,3% disse que não sabe. Caso já tenha tomado com prescrição médica, fez o uso dele durante o período recomendado? 89,5% disse que sim, 10,5% disse que não. Aí aqui a pergunta era, na sua opinião, quais os problemas de tomar o antibiótico sem a prescrição médica? Aí a gente tem algumas das respostas, né? Não sabe dizer, infecção sanguínea, gastrite, reações alérgicas, resistência bacteriana, tomar antibióticos inapropriado para a bactéria presente ou de forma errada, aumento da resistência bacteriana, pode gerar alto risco de transformar bactérias em superbactérias, além de adquirir outros males, ter complicações, fazer mal, criar resistência e em uma eventual necessidade real, como o paciente poderá contrair sérios problemas. Na mesma pergunta, a gente também teve alterações na resistência das bactérias, altera a eficácia dos mesmos, afeta outras bactérias que fazem parte da nossa microbiota, podem piorar o problema, pois posso estar tomando o medicamento errado. Se não seguir de acordo com a recomendação médica durante o período indicado, pode influenciar a uma resistência bacteriana, tomar a medicação errada para o problema e também não tomar o tempo necessário. O corpo pode acostumar com o remédio e esse passa a não fazer efeito quando necessário. Resistência bacteriana e depois o antibiótico não servir para aquela bactéria. Causar doenças e afetar as bactérias boas e a volta da doença. Sabe o que é resistência bacteriana? 21,1% disse que não, 78,9% disse que sim. Respondendo essa pergunta, a resistência antibiótica, resistência a antibióticos ou resistência antimicrobiana é a capacidade de um micróbio ou bactéria de resistir aos efeitos da medicação anteriormente utilizadas para tratá-los como antibióticos. Na sua opinião, parar de tomar o antibiótico antes do tempo recomendado pelo médico é certo? 89,5% disse que não, 10,5% disse que sim. Já interrompeu o uso quando apresentou melhoras? 73,7% disse que não, 26,3% disse que sim. Sabe como evitar a resistência bacteriana? 36,8% disse que não, 63,2% disse que sim. Aí, voltando à nossa metodologia, a gente usou uma página no Instagram e aí tem algumas das nossas postagens que a gente fez lá, falando da maneira correta de se tratar com antibióticos, o uso e os riscos, o que é a resistência antimicrobiana. Aí tem mais algumas das nossas postagens. E aqui é a nossa página no Instagram. Como a gente não conseguiu reunir o grupo por conta da pandemia, tem gente que mora em outras cidades, a gente fez um grupo no WhatsApp, onde todos participaram, mandando publicações para o nosso Instagram, mandando os textos para a criação dos slides e para as postagens no Instagram mesmo. Relato de experiência. Durante a realização deste trabalho,
podemos notar a falta de informações ou de orientações de algumas pessoas que fazem uso de antibióticos. Notamos também a frequência que esse assunto tem sido comentado entre a sociedade médica e a importância de se discutir o tema. Foi uma experiência única e enriquecedora para o grupo, para todo o grupo. Notamos que, mesmo com a metodologia sendo feita de forma remota devido à pandemia do novo coronavírus, a interação que tivemos foi positiva. Aí, alguns dados sobre algumas das nossas publicações, né? Considerações finais. O uso de antibióticos, quando feito de forma certa, tem o objetivo de tratar e prevenir infecções bacterianas com eficácia. Porém, quando o uso é feito de forma incorreta ou desnecessária, pode causar graves consequências, como a criação de bactérias multiresistentes e a resistência bacteriana aos antibióticos. Cabe aos profissionais da área da saúde conscientizar os pacientes sobre os riscos que o uso inadequado dos antibióticos apresenta e de como a resistência bacteriana funciona e dos prejuízos que pode causar para a saúde. É importante ressaltar que os antibióticos são indicados para tratar de infecções causadas por bactérias, não sendo indicado para outro tipo de infecção. Devemos aprender com os erros, já que são comuns, para arrumá-los o mais rápido possível, pois somente assim poderemos ter um futuro mais saudável. Esse projeto tem como finalidade chamar a atenção de profissionais da saúde e de toda a população para destacar o uso correto dos antibióticos, ampliando a conscientização acerca dos assuntos, fazendo com que o uso indiscriminado dos antibióticos reduza cada vez mais e que os médicos façam a prescrição correta, diminuindo a resistência bacteriana. E aqui as referências que a gente usou para tanto fazer o nosso slide quanto para estar fazendo as postagens no nosso Instagram. Muito obrigada.